Muito bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos. Bom dia a todos que estão chegando, que estão acordando. Deixa eu colocar aqui o meu título. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essencialismo. Vou escrever aqui um pouquinho só para ficar o título marcadinho. A disciplinada busca por menos. Deixa eu ver se eu consigo fixar esse aqui. Eu não estou conseguindo fixar, mas tudo bem, vamos lá. Então, muito bom dia a todos. Hoje eu vou começar uma série de lives aqui também, um compromisso que eu assumi recentemente comigo mesmo. E a gente vai falar sobre vários assuntos, sobre vários temas dedicados aí ao empreendedorismo, ao marketing, a novas formas de se enxergar os negócios, novas formas da gente pensar no dinheiro, pensar na vida. Porque afinal de contas, o nosso negócio, a gente como empresário, como empreendedor, a gente não tem como separar a nossa vida daquilo que a gente faz todos os dias, né? E hoje é o início, é o start desse projeto e eu quero começar a compartilhar com vocês justamente para que a gente possa aí ter uma nova consciência, uma nova forma de pensar sobre como se fazer negócios, né? Que eu acho que é algo que é uma tendência muito forte e muitas pessoas ainda não têm acesso a essas informações e é basicamente isso que a gente vai falar um pouco a partir de agora. Tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre o essencialismo, né? Que é a disciplinada busca por menos, né? Onde a gente costuma, às vezes sempre, todo mundo vem e fala para fazer sempre mais, mais, mais. Existem formas da gente poder fazer mais com menos, certo? E é basicamente isso que a gente vai falar um pouco sobre por aqui. Então a gente como empresário, como empreendedor, a gente sempre quer fazer mais, 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 mas existem formas de a gente fazer mais, porém com menos esforço, menos esforço seria a palavra correta, né? Onde a gente consegue fazer mais coisas. E não tem como a gente falar sobre o essencialismo se a gente não falar do início, do princípio, que é algo que mexe bastante sempre comigo, né? E eu te faço uma pergunta. Você já parou para pensar como que vai ser o mundo daqui a alguns anos? Você já se fez essa pergunta de alguma forma, de alguma vez? Você já parou para pensar como que será o mundo daqui a alguns anos? Basicamente, para a gente ter essa resposta, a gente precisa olhar para as crianças de hoje. Crianças de 6, 7, 13, 14, até 14, 15 anos. Se a gente olhar para essas crianças de hoje, a gente vai ter uma resposta de como será o mundo logo adiante, certo? E eu percebo crianças cheias de dúvidas, cheias de incertezas, de insegurança, tem receio muitas vezes de ser quem elas são, porque elas estão tentando sempre se encaixar, sempre seguir aí o exemplo, obviamente, dos pais, né? E afinal de contas, de quem é essa responsabilidade, né? Obviamente que é dos pais, né? De quem está criando elas, de quem está dando exemplo, de quem está sempre à frente delas, né? No sentido de poder estar guiando elas nessa jornada, né? E a gente, infelizmente, está diante de uma geração de futuros adultos que terão uma crise muito forte de identidade. Isso significa crise de identidade numa criança ou numa pessoa, significa que ela sempre vai ser submissa a alguém, sempre ela vai ter que seguir alguém que na cabecinha delas ali, elas acabam representando essa criança, né? Ela acaba representando essa pessoa.
Então, a gente não tem bons exemplos também no mundo de hoje, né? As pessoas hoje, elas vivem aí uma vida um pouco vazia, vamos dizer assim, né? E essa responsabilidade cabe sempre, obviamente, pelas pessoas que estão criando essas crianças, as pessoas que estão dando esse exemplo, né? E afinal de contas, a nossa geração de pais e mães, né, mesmo estando ao lado dos filhos, às vezes não está presente, não está no olho no olho, né? A gente muitas vezes não se olha, não olha nos olhos das nossas crianças, não chama elas para perto, não conversa, não tem uma conversa significativa, uma conversa produtiva. Apesar da gente estar junto, a gente não está presente, por conta basicamente de vários fatores. E o que mais agrava é que a gente está sempre naquela corrida dos ratos, né, que todo mundo fala. Sempre correndo atrás daquilo que muitas vezes as pessoas estão correndo atrás da máquina, né? Correndo atrás de fazer mais, de produzir mais, de fazer mais coisas. Só que às vezes as pessoas esquecem o real motivo pelo qual elas fazem isso, né? Se a gente for analisar, eu sempre costumo falar de empresários, né, de empreendedores. Então, se a gente for analisar por que uma pessoa, um empresário, ele corre tanto atrás desse fazer mais, de produzir mais, muitas vezes ele nem tem a resposta. E eu acredito que, na grande maioria das vezes, a origem que ele busca isso tudo é justamente para prover a família dele, para fazer a família mais feliz, para ele ser feliz, né? E quando ele se dá por conta, ele está dentro de um turbilhão, dentro de um furacão, onde que ele não consegue mais, por mais que ele está fazendo isso, e às vezes está trazendo sustento, ele não está fazendo o básico, que é estando mais próximo dos seus filhos, da sua esposa, da sua família, e tendo um tempo para ele, né? E a gente conhece famílias lindas, maravilhosas, que quebraram, basicamente, e jogaram fora algo que poderia ser maravilhoso em suas vidas, né? Tudo por conta de que não seguiu esse preceito, esse início de tudo, né? Basicamente porque esqueceram daquilo que o motivo pelo qual elas iniciaram essa jornada de empreendimento, de empresas, né? A gente sempre vê muito pais e mães, né? Muito dedicados, que trabalham aí 18 horas por dia, que para poder dar tudo para os seus filhos, né? Tudo aquilo que o dinheiro compra, né? E não está errado isso, tá? Eu quero deixar bem claro isso. O que eu quero trazer aqui para vocês é um novo olhar para que isso possa existir um equilíbrio, tá? Para que possa existir ambas as partes possam andar em conjunto. Mas como isso é possível? Vocês vão ver que sim, que é possível. É muito possível. Hoje, principalmente nos dias atuais, é possível você conquistar aquilo que você sempre busca, mais lucro, porém com menos esforço, né? E a gente vê muitas famílias aí, lindas e maravilhosas, que acabaram jogando fora tudo isso. Jogando fora tudo isso. Por quê? Porque pais se dedicam ao trabalho, basicamente, mais de 18 horas, às vezes, por dia, se mantêm fora, os filhos lá sendo muitas vezes criados talvez por colaboradoras, por alguém que está ajudando a criar os filhos, né? Mas na verdade não é isso que o filho busca, né? Então a gente veio porque, afinal de contas, a gente é ser humano, né? A gente é ser humano e a gente acaba, quanto mais a gente trabalha, a gente como ser humano quer compensar do outro lado também, né? E aí acaba que esses pais acabam indo a festas, querendo fazer mais network e acabam deixando seus filhos para ser criados aí por babás, por bisavós, por avós, enfim, por aí vai, né? Só que a gente sabe que existe uma grande diferença entre um avô, por exemplo, que óbvio é muito próximo, muito bacana se ter próximo, mas no sentido de criar existe uma diferença de gerações ali, né? Então às vezes o avô vai querer criar o neto conforme criou o filho. E existe uma distância um pouco grande em relação a isso, né? E aí quando a gente dá por conta, esses filhos já estão adolescentes, e afinal de contas eles só queriam a atenção dos pais, né? E acaba que eles começam a criar problemas. Começam a dar um jeito de chamar a atenção dos pais. Essa atenção que eles não tiveram quando ainda crianças, né? De alguma forma eles vão encontrar. E aí eles se envolvem em coisas que não deveriam. E os pais se culpam porque não estavam presentes quando precisavam. E aí, quando mais velhos, na verdade os pais acabam adoecendo, né? Com esse peso, com essa culpa. Os filhos não dão bola porque apenas de forma inconsciente eles estavam querendo só chamar atenção.
e acabam que eles fazem o mesmo que os pais deles, mesmo que inconscientemente, estão fazendo o mesmo que os pais deles faziam na época que eles eram crianças. E abandonam os pais, acabam deixando os pais de lado. E aí esses filhos já adultos acabam repetindo esses mesmos erros e vivem uma vida de frustração, jogando a culpa por conta dos pais, e essa frustração e a falta de autoconfiança, e assim se forma um ciclo e isso acaba se tornando uma bola de neve que não é legal para a vida de ninguém, né? E há algum tempo eu venho estudando e pesquisando sobre como o cérebro humano, sobre o cérebro humano e como é que ele funciona, principalmente no sentido de consumo, né, da compra, como é que esse cérebro humano funciona e como é que essa compra é ativada em nós. E sendo bem sincero com vocês, o cérebro das crianças é fantástico, ele é formidável, ele é fascinante, de verdade. E tudo que uma criança basicamente busca, apesar de toda essa complexidade, tudo isso, é o mais simples. Ele simplesmente quer a atenção dos seus pais. Ele quer amor, carinho, atenção e brincar. Enfim, ele quer simplesmente que os pais estejam presentes da vida deles. É muito simples, é muito básico. Só que, de novo, aquela incongruência, aquela questão que como que o pai vai fazer isso, dar essa atenção, que muitas vezes acaba, vamos dizer assim, negando, porque ele chega em casa cansado e tal, está estressado por algum motivo e acaba não dando muita bola. Não estou generalizando, tá? É uma coisa assim que, de forma geral, é quando a gente vê, a gente está fazendo, certo? Mas, como toda história, existe o outro lado, então, obviamente, é preciso dar o sustento, né? Trazer o sustento e a atenção à família. Então, com toda certeza, né, prover, sempre dar o melhor que o dinheiro pode comprar para os nossos filhos é o nosso desejo, enquanto empresários, enquanto empreendedores, né? E aí, eu penso sempre que é preciso ter um equilíbrio. É preciso haver um equilíbrio, né? Mas como buscar esse equilíbrio, né? Acaba que surge aí, então, um paradoxo. Esse paradoxo, ele acaba sendo algo que você consegue, quando surge um paradoxo, você acaba trazendo uma mudança exponencial para aquilo que você faz, né? Então, o que acontece? Esse paradoxo é o quê? Trabalhar mais e ficar mais distante daqueles que a gente ama, ou estar presente e deixar nossos negócios largados, entre aspas, né? Então, eu sempre digo que quando eu encontro um paradoxo, né, algo realmente incrível acontece, né? Porque quando algo aparentemente não tem solução, Deus vem e te abre uma oportunidade. E essa oportunidade, geralmente, ela é extraordinária. Ela é extremamente incrível, porque é exatamente ali que se cria um vórtice. E esse vórtice, ele leva você do estado que você está para algo que você está acima. Ou seja, esse vórtice alavanca você para algo que vai levar a tua vida para um outro patamar, né? Então, assim, para uma outra frequência, você vai passar a se colocar numa outra direção, na direção oposta daquilo que você tanto buscava. Ou seja, você vai ser colocado na direção da resposta daquilo que você procura, né? E sobre essa questão do paradoxo do trabalho versus tempo, né? Para si e para sua família, é algo que realmente pode e faz a diferença na vida, né? Na sua autoestima, na sua autoconfiança, isso se reflete na vida dos seus filhos, da sua família, dos seus negócios. E se você pudesse, pensando aqui comigo, então se a gente tem aquela questão, vou trabalhar tanto, vou me dedicar para que possa dar uma vida boa para meus filhos, mas de certa forma estou distante, né? E se você pudesse fazer diferente? Já parou para pensar se existisse algo diferente que você está fazendo? Você como empreendedor, você como empresária, se você pudesse fazer diferente. Se você não precisasse escolher entre ter o lucro e ter o tempo livre para viver com a sua filha. Viver uma vida plenamente com aqueles que você ama. Se você tivesse em suas mãos a chave para mudar essa questão toda e criar um presente que gera um futuro equilibrado, um futuro desejado, né? Para você, para sua família, para os seus filhos. Para isso é preciso quebrar alguns padrões mentais que existem sobre a forma como você foi ensinado a fazer dinheiro. Geralmente, se você faz uma pergunta, se eu for perguntar para a Isabela hoje, filha, como é que você faz dinheiro? Ela vai dizer o seguinte, pai, ajudando as outras pessoas. Por quê? Porque eu e a Gabriela, a gente já deu um caminho para que ela pudesse entender que
o dinheiro ele não vem só do trabalho. O trabalho está envolvido naquilo que você faz, óbvio, né? Mas o trabalho por si só, ele não te traz dinheiro. Eu vou provar aqui que isso é uma verdade. Porque o trabalho por si só ele não traz dinheiro, mas o trabalho está envolvido naquilo que você faz. Vou dar um exemplo. Alguém que tenha, vamos dizer assim, sei lá, uma loja de roupas, por exemplo, né? O que essa pessoa faz? O trabalho dela é vender essas roupas, é comprar as melhores roupas, está sempre ligada na moda, então esse trabalho está envolvido. Porém, o que essa pessoa faz, ela está ajudando as pessoas a se sentir melhor, ela está vendendo autoestima, ela está vendendo pertencimento, ela está vendendo para que a pessoa possa se sentir melhor a partir da roupa que ela está vestindo, né? Então, o que essa pessoa, no fundo, está fazendo? Ela está ajudando essa pessoa a se sentir melhor, a se sentir mais bonita, a se sentir mais elegante, a se sentir mais bem vestida, né? Mas o trabalho que a pessoa exerce em relação a isso é o que está envolvido, né? Às vezes uma pessoa que trabalha, vamos dizer assim, no agronegócio, né? O que acontece? A pessoa que trabalha no agronegócio, ela tem o trabalho de cultivar, mas o que ela está fazendo? Ela tá conseguindo fazer com que esse trabalho possa gerar frutos, e esses frutos vão fazer com que gere lá, por exemplo, soja, trigo, enfim, que isso vai ser produzido e traduzido e produzido em alimentos, né? Então, assim, não é o trabalho por si só que vai te trazer dinheiro. E esse é um padrão mental que foi instalado em nós desde muitos anos atrás, onde que as pessoas pensam que quanto mais trabalho ela fizer, mais dinheiro ela vai ter, e isso não é uma verdade, certo? Então, a gente precisa começar a quebrar esses padrões mentais. E eu sei que o que eu vou falar aqui é um pouco fora de lógica para muitas pessoas, né? Mas eu peço que você apenas reflita. Para, reflita e pensa, e não queira julgar. Procure silenciar a tua mente de julgamentos, e para que você possa parar um instante e entender o que eu quero te trazer aqui hoje, tá? Então, a forma como te ensinaram a fazer dinheiro é trabalhando, certo? Mas será que essa filosofia ela tá certa? Vamos pensar aqui, por exemplo, no Elon Musk, né, que é o cara hoje dos mais ricos do mundo. Será que ele tem algum truque, algumas horas a mais no dia dele? Será que ele trabalha todas as horas do dia dele para que ele possa ter tanto dinheiro assim? Será que ele tem tanto esforço que consegue ter tanto dinheiro assim? Será que é isso que ele faz para ter tanto dinheiro assim? Existe alguma diferença biológica nele ou algo nesse sentido entre eu, você e ele? Eu acredito que não. Até onde eu sei, não. Não tem nada de especial nele assim que faça ele tão diferente da gente, como ser humano, como pessoa. E só para você ter uma ideia, se você pudesse trocar dinheiro em segundos, trocar dinheiro, R$1 vale 1 segundo, né? Pra você ter uma ideia, 1 milhão, para ter 1 milhão você precisaria de 11 dias, mais ou menos, trocado em segundos, né? Então acumulando, né, para ter 1 milhão você precisaria acumular aí em segundos, né? Você chegaria em 1 milhão em mais ou menos 11 dias. E para você ter uma ideia, 1 bilhão precisaria 31 anos. Para ter uma noção da diferença de 1 milhão para 1 bilhão. E o Elon Musk tem alguns bilhões, né? Então você tem uma ideia na diferença do que ele faz. Ou seja, é humanamente impossível uma pessoa fazer R$1 bilhão de forma braçal. Tá? Então é humanamente impossível. Ninguém consegue fazer isso, R$1 bilhão trabalhando, se esforçando de forma braçal, sozinho, certo? Então, como você faz uma pergunta, né? Como é que ele conseguiu tanto dinheiro? Como é que o Elon Musk conseguiu tanto dinheiro assim? Basicamente com sistemas de alavancagem, com inovações, com associações, com aquisições, ou seja, ele cria múltiplas fontes de receita dentro do próprio negócio dele, que é o que eu chamo de ecossistemas, né? Então ele cria ecossistemas em volta daquilo que ele faz, né? Se você pegar todas as empresas que ele tem, você vai ver que existe uma ligação entre elas, e ele basicamente entende aquilo que as pessoas estão buscando e leva as pessoas muito além daquilo que elas estão pensando que possam chegar, né? E o que eu quero dizer com isso? Que muito provavelmente a forma como você aprendeu a fazer dinheiro está errada, porque te ensinaram a fazer que é trabalhar mais, né? Mas não é trabalhando mais que você faz mais dinheiro. E essa mentalidade que está impedindo hoje você de conquistar aquilo que você tanto sonhou, tá? Essa mentalidade está impedindo você de viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, e isso impede muitas famílias de viver dessa forma também. Ou seja, se você às vezes busca isso, você consegue viver mais em paz com a sua consciência, porque afinal de contas tu está provendo a tua família, está dando do bom e do melhor para ela,
E ainda assim você tem tempo para viver ao lado deles, seguindo a sua vida e se sujando de vida, que eu chamo, né? Que é aproveitar a vida. Basicamente a gente está aqui para aproveitar a vida, para viver, né? Não para sofrer. E se você é empresário ou empresária, você sabe muito bem do que eu estou falando. Eu, Marcelo, fui uma pessoa que me dediquei 150% ao trabalho, sempre, sempre. Principalmente enquanto eu era solteiro. Eu virava a noite trabalhando. Literalmente, virava a noite trabalhando, no outro dia eu estava lá, 5, 6 horas da manhã, ia para casa, tomava um banho, nem deitava e às 7 horas estava de volta no trabalho. Por que eu fazia isso? Porque era a forma como eu aprendi. E eu estava ali sempre junto, pegando junto com os colaboradores, com os funcionários que eu tinha, porque afinal de contas o serviço tinha que ser entregue, né? E às vezes eu precisava entregar isso a tempo, então não necessariamente isso me deixou com mais dinheiro. Quanto mais eu trabalhava, menos dinheiro parece que eu tinha, né? E essa é uma realidade para muitas pessoas, né? Por quê? Porque esse dinheiro vem no esforço. A gente vamos dizer assim, a gente não está tendo esse equilíbrio necessário que a gente precisa, né? E o resultado disso, quanto mais duro dava, quanto mais esforço eu fazia, menos dinheiro eu tinha. Fazia dinheiro, mas parece que não faltava o equilíbrio, sabe? E essa pressão aumentava, porque afinal de contas, as contas não esperam, né? Essa é a história que você me falava, as contas não esperam, eu preciso atender os clientes, porque senão eles não vão me pagar, eu tenho que ter aquela reunião importante, então eu tenho que correr para lá, e por aí vai, né? Então a gente sempre se conta historinhas ali para a gente poder ficar encaixado ali nessa zona de conforto, que é o quentinho, que é o que a gente conhece, né? Só que quanto mais essas cobranças externas eu tinha de cliente, de fornecedores, às vezes dos próprios colaboradores, mais cobrança interna eu me fazia. Eu me cobrava muito por conta disso, né? Por quê? Porque a gente quer sempre dar o melhor para todos, né? Só que menos pra gente. A gente quer sempre dar o melhor para os outros, menos pra gente. Então aquilo ia me sufocando. E meu corpo, até que meu corpo acabou que não aguentou mais, né? Eu acabei adoecendo emocionalmente, emocionalmente falando, né? Acabei adoecendo, tendo crise de burnout, e ficar até à beira de uma depressão. E aí, afinal de contas, a que preço é que vem esse dinheiro de tanto esforço? Qual é o preço que isso cobra para você ter isso? Já parou para pensar? De novo, eu quero te trazer uma consciência. Sem preconceito, sem nada. Eu quero que você entenda isso e se faça essa pergunta. A que preço está vindo o teu dinheiro? E a que preço está vindo tudo isso que você está deixando de lado? Como é que vai ser o teu futuro daqui a pouco? Dos teus filhos? Já parou para pensar nisso? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Que é para parar de trabalhar? Não, obviamente que não. Não é por aí, certo? Mas é trabalhar de forma mais inteligente. Não é para você trabalhar menos que daí o dinheiro vai vir. Não é para parar de trabalhar que o dinheiro vai vir. Não é nesse sentido que eu quero dizer a coisa. Mas que é para você trabalhar de forma mais inteligente. E nesse tempo eu aprendi algumas técnicas e sistemas onde você usa de alavancas que te levam a trabalhar menos, de uma forma menos de forma operacional, que eu digo, né? E que te direcionam você a conquistar mais tempo e mais lucro, ambos em sintonia e de uma forma escalável, certo? E uma dessas ferramentas é exatamente isso que eu vou te falar hoje aqui, que é adotar o conceito do essencialismo para sua vida. Alguém aqui já tinha ouvido falar sobre essencialismo? Se sim, digita nos comentários aí. Eu acredito que sim, que já é um termo bastante difundido, mas poucas pessoas seguem ele porque basicamente não entende muito também, né? Então, assim, se você se sente sobrecarregado, né? Se você está ao mesmo tempo sobrecarregado e subutilizado, ocupado, mas pouco produtivo, se o seu tempo parece que serve apenas ao interesse dos outros e você precisa, parece que se dedicar cada vez mais, se esforçar mais, está sempre naquela correria, naquele negócio do workaholic, eu sou da correria, né? Então, muitas pessoas sentem orgulho de falar sobre isso, né? Então, se você se coloca assim, se você se sente sobrecarregado, se você se sente ao mesmo tempo sobrecarregado e subutilizado, ou seja, se você sabe que tem capacidade de ser mais, mas você não está usando de toda essa sua capacidade, é porque você está
direcionando os teus esforços para várias coisas e não tá focando naquilo que realmente interessa para o teu negócio e para a tua vida. Certo? Você se esforça em todos os lados, para tudo quanto é lado, você diz sim para todo mundo, menos para aquilo que importa para você. Tá? Então você precisa realmente conhecer o que é o essencialismo. E o essencialismo ele não é uma estratégia, uma técnica de gestão de tempo ou produtividade. Ele não é só isso. Ele é um método para identificar o que vai eliminar... Perdão, eu vou até para minha colinha aqui. Ele é um método para identificar o que é vital e eliminar todo o resto. Tá? Então, para que a gente possa dar a melhor contribuição possível àquilo que realmente importa. Então vamos lá, vou repetir. O essencialismo é um método para identificar o que é vital o que é vital para você e eliminar todo o resto. Para quê? Para que você possa dar o seu melhor, a melhor contribuição que você tem para aquilo que realmente importa. O essencialista, ele não faz mais coisas em menos tempo. Ele apenas faz as coisas certas. Então, o essencialista não faz mais coisas em menos tempo. Ele apenas vai fazer as coisas certas, aquilo que é do foco dele, certo? Quando tentamos dar conta de tudo, a gente faz concessões que nos afastam da nossa meta. Então, vamos lá, o que acontece? Imagine que você chega hoje no teu trabalho lá, você é empreendedor ou empreendedora. Você chega dentro da porta, você já está com o telefone, geralmente está com o telefone na mão atendendo algum cliente, alguém que está falando com você. Já vem alguém tipo falar, tu precisa fazer tal coisa, tal coisa deu errado, o fulano de tal não veio, não sei o que. Quando você entra na tua empresa, já começa aquele turbilhão de coisa. Aí você já começa com a tua cabeça, você já deixou de fazer aquilo que você tinha programado para fazer. Imagina que você saiu de casa com o foco que você ia fazer algo que realmente fosse lhe trazer uma alavancagem, algo que fosse trazer um resultado para você. E aí você chegando, indo no caminho da empresa, já toca o teu telefone, você já atende porque é um cliente importante, aí você começa a chegar na empresa, já vem um turbilhão de coisas que vão fazendo você já esquecer daquilo que você fez e que tinha programado para fazer, e você vai fazer tudo aquilo que é urgente para as outras pessoas, geralmente, e que geralmente não te trazem ou não vão te levar para aquilo que você está buscando fazer, certo? Então, quando a gente sempre faz de tudo, a gente acaba fazendo concessões que vão afastar nós da nossa meta. Então, quando você deixa de seguir aquilo que você quer, aquilo que é essencial, que você programou para você faz concessões. Você está deixando de lado aquilo que te importa para fazer coisas para os outros, né? E se a gente não decide aonde a gente vai concentrar o nosso tempo e a nossa energia, outras pessoas, clientes, fornecedores, parceiros, colaboradores e até a família decidem por nós. E logo a gente perde de vista tudo aquilo que é significativo e que realmente importa para nós. Certo? Quando você trabalha demais, se você trabalha demais e não puxar o freio, você se torna uma peça útil, mas secundária. Você pode ser descartado. O que eu quero dizer com isso? Quando eu falei lá atrás que eu trabalhava e me dedicava muito, eu tinha um foco de sempre atender melhor os clientes, sempre dar o melhor que eu podia, né? Mas óbvio que não dependia só de mim, eu dependia de outras pessoas também. E muitas vezes, apesar de ter tanta dedicação, simplesmente o cliente virava as costas e falava assim, eu não quero mais o serviço. Você fez tal e tal coisa, eu sei que você tentou entregar aqui, mas acaba que eu não quero mais. Ou simplesmente entregava tudo certinho, deixava tudo beleza, nas mil maravilhas, e ele ainda chegava na hora e vinha pedir desconto. Ou simplesmente virava e mal agradecia, e apesar de tanta dedicação. E aquilo frustrava, sabe? Aquilo frustrava porque você dá o teu melhor, você entrega o melhor que você tem, tu produz com carinho, com tanta dedicação, e chega na hora e simplesmente você é descartado, entre aspas, né? Então, de novo, a que preço que vem tudo isso, né? Óbvio que o dinheiro é legal, é importante que a pessoa pague e tal, mas o reconhecimento também importa, né? A gente saber que a gente está fazendo algo legal para a pessoa e a pessoa reconhece sobre aquilo, né? E acaba que se você está tão dedicado, tão nesse esforço, tão focado, tão centrado nisso, você perde a tua criatividade. Porque, afinal de contas, o mundo que pertence à criatividade, ela não pode ocorrer se você trabalha muito. Então, o teu papel enquanto empresário, enquanto empreendedor, enquanto empreendedora e empresária, é você ter criatividade. É você estar mais com foco no teu estratégico e não tanto no operacional. Só que isso não é uma realidade. A grande maioria das pessoas não é o que acontece. E aí você perde sua criatividade. E aí, para onde é que tu está levando o teu negócio?
Tu não está fazendo mais do mesmo apenas? Será que o teu negócio, será que a tua vida, será que você, será que a tua família merece isso? A tua distância para você estar fazendo mais do mesmo e não estar fazendo a diferença nem na tua vida, nem das outras pessoas, só simplesmente por fazer mais do mesmo, porque você está trabalhando, está se esforçando. Uma das formas da gente equilibrar trabalho e vida pessoal é eliminar o que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Parou para pensar quanto tempo você desperdiça na tua vida? Fazendo coisas que não são produtivas, que não vão te levar para aquilo que não são essenciais, que não vão levar você para aquilo que você está buscando? Então, uma das formas de você equilibrar o tempo e a vida pessoal é eliminar aquilo que não é essencial e se livrar de desperdícios de tempo. Eu conheço pessoas que, obviamente, estão num nível acima, né, de faturamento, mas elas andam mais de helicóptero do que de carro. Porque cada minuto para elas importa. Eu vi histórias de pessoas que... a Gabriela até comentou aqui, fica achando coisas para se ocupar. É exatamente isso. É exatamente isso. Por que você tem que se ocupar? Você já parou para pensar sobre isso? Por quê? Então, eu sei de pessoas que, por exemplo, rapam a cabeça, que não é para perder, que não querem perder tempo penteando o cabelo. Quanto tempo você passa na frente do espelho e simplesmente se embelezando e tal? É óbvio que isso é importante, né? Mas quanto menos esforço você fizer, inclusive de pensamento, mais produtivo você vai ser, mais criativo você vai ser, mais soluções você vai encontrar. Um olhar mais preciso para o teu negócio e para aquilo que você pode fazer além do que você já faz hoje, de forma exponencial e sem esforço, vai te trazer mais lucro. Só que se você está com a tua cabeça sempre buscando algo para se ocupar, você não vai fazer isso, porque você não está com a criatividade em dia. Exato, a Gabriela comentou, usa a mesma cor de roupa. Por quê? Porque a pessoa não quer nem pensar qual roupa que ela vai colocar. É sempre a mesma. Chega lá, puxa, o guarda-roupa dela é todo preto. Eu conheço pessoas do digital, enfim, pessoas grandes, que só usam preto. Por quê? Porque elas não querem ter tempo de qual cor que eu vou de roupa hoje, enfim, é aquilo, é o básico. E se sentem bem sendo desse jeito, e tá tudo bem. Por quê? Porque elas querem otimizar o tempo delas. Então a gente deve aprender a reduzir e simplificar e manter o foco nos nossos objetivos, naquilo que é essencial para nós, né? Então quando a gente realiza tarefas que não aproveitam os nossos talentos, a gente assume e assumimos compromisso só para agradar os outros, a gente abre mão do nosso poder de escolha. Eu vou repetir. Quando realizamos tarefas que não aproveitam os nossos talentos e assumimos compromisso para agradar os outros, a gente abre mão do nosso poder de escolha. E o poder de escolha é algo essencial, é algo formidável para qualquer pessoa. Quando você entender o poder de escolha, você vai ver o quão gigantesco foi aquilo que Deus colocou na nossa vida, que é o livre-arbítrio. Só que o problema é que a gente faz as coisas erradas. A gente não valoriza isso. Quando você aprender como você vai fazer as suas escolhas, é assustador o que vai acontecer na tua vida. De verdade. E aí a gente chega no ponto máximo de contribuição, né? Imagina que você tem a coisa certa, a razão certa, são círculos, 3 círculos, e a hora certa para você fazer as coisas. A coisa certa é o que você faz. A razão certa é por que você faz. E a hora certa é quando você vai fazer. Quando você junta esses círculos, existe um ponto entre eles de congruência, onde eles se reúnem e eles formam o teu ponto máximo de contribuição, tá? Então o essencialista, ele toma as próprias decisões e entra em ação para poder fazer a diferença. Ele não vai entrar numa coisa se ele não vai poder fazer a diferença. Então o essencialista, ele toma as próprias decisões e ele só vai entrar em ação se ele puder fazer a diferença naquilo. Certo? E já finalizando aqui, só quem é realmente soberano da sua própria vida, na sua família, na sua empresa, é que realmente prospera, né? E que vive uma vida plena e em abundância. E ele consegue ser livre porque vive o seu propósito e faz disso o seu legado aqui na Terra. Então, quem é realmente soberano, que ele é na sua própria vida, né? Na sua empresa, na sua família, naquilo que ele faz, é porque ele realmente ele consegue prosperar. Por que ele consegue prosperar? Porque ele está vivendo uma vida plena, uma vida de abundância.
E ele consegue ser livre porque o seu propósito e o seu legado está sendo feito aqui na Terra, né? E aí, se você está ouvindo isso, se você assistiu até o final, eu quero que você deixe aqui nos comentários se faz sentido isso que eu compartilhei um pouco aqui com você hoje, tá? Marca aquela pessoa que você acredita que precisa ouvir essa mensagem, aquela pessoa que precisa quebrar um pouco esse padrão de trabalhar tanto, de se esforçar tanto, né? De saber o custo que vem que ela está ganhando esse dinheiro dela, porque logo ali na frente a conta chega. Infelizmente a conta chega. É a lei do pêndulo. O pêndulo, se você tem ele aqui, você solta ele, a quantia que você solta ele aqui, ele vai para o outro lado, certo? E ele fica. Isso é uma lei universal, tá? Então, se pergunte a que preço que você está conquistando esse dinheiro. E se começa a se perguntar se não existe outra forma de você fazer mais com menos esforço. Se faça essa pergunta. Começa a sair, acorda, começa a sair um pouco dessa alienação que te colocaram, dessa domesticação que colocaram você. E começa a se fazer perguntas inteligentes. E aí deixa aqui nos comentários, então, se faz sentido para você, o que eu compartilhei aqui. Marca aquela pessoa que você acredita, então, que precisa ouvir essa mensagem. E vamos criar uma comunidade de pessoas soberanas de si, das suas vidas, das suas famílias, das suas empresas. Porque, afinal de contas, é isso que leva à prosperidade, à abundância. Desculpa. Que, afinal de contas, é isso que leva à prosperidade, à abundância e a propósito. E se você trabalha demais e não puxar o freio, de novo, você é uma peça útil, mas secundária. E você pode ser descartado. Para pensar sobre isso. E se você ainda não empreende, tem desejo de empreender, começa com esse foco. Começa pensando nisso, em fazer a diferença na vida das pessoas. Olha para aquilo que você faz e procura entender o que essas pessoas estão buscando. Aí que mora o segredo. Você não vende só produto, você não entrega só um serviço. Você está transformando vidas através daquilo. Para pensar nisso. Certo? Gente, agradeço demais a presença de vocês, de verdade. Foi muito bom estar aqui com vocês. Amanhã tem mais. Eu ainda não defini o tema, sendo bem sincero, mas muito provavelmente eu vou falar sobre sem esforço ou algo nesse sentido. Mas amanhã tem mais, às 6 horas eu vou estar por aqui de novo, trazendo mais conhecimento, trazendo mais coisas bacanas relacionadas ao empreendedorismo, a negócios, ao marketing, sobre novas formas de você fazer da tua vida algo novo, algo realmente diferente, algo que possa levar você para um outro patamar, para aquilo que você tanto busca. Tá joia? Grande abraço, bom dia a todos e até amanhã.